Fala, importador, tudo beleza? Notícia boa aqui no canal para você que está vendo o vídeo aqui perto da data da publicação, porque os fretes marítimos para container completo despencaram a patamares até mesmo antes desse período dos últimos 5 anos, pandemia, que a gente viveu. Eu não posso falar aqui o nome do período que a gente viveu, porque corre o risco desse vídeo perder o alcance. Mas o fato é que, desde os últimos 5 anos, e você sabe o que aconteceu dos últimos 5 anos, os fretes estão aos menores patamares. Isso para container completo eu vou explicar aqui para você um dos reais motivos, ou os principais motivos, e também como você pode aproveitar e surfar nessa onda. Se você não me conhece ou não conhece a Xanagate, nós somos uma empresa que ajuda você do momento que você está agora até a chegada da sua carga aí no seu endereço, seja container completo, container compartilhado ou importação aérea. Tudo que você precisa saber sobre nós está aí nos links da descrição desse vídeo. Primeiro assista ao vídeo e depois vá lá para os links da descrição, eu volto aqui no final para falar para você quais são os próximos passos que nós podemos trilhar juntos. Bom, sempre que você vai falar de preço de frete, preço de container completo, você precisa saber que existe uma variação quase que semanal. Na maioria das vezes a gente recebe aqui tabelas quinzenais, a cada 15 dias o preço muda. E o preço do frete, ele vai de acordo com a lei da oferta e demanda. Se tem mais carga do que espaço, então o frete sobe. Se tem mais espaço do que carga, então o frete desce. Mais ou menos a mesma lógica aí que corre nas linhas aéreas, né? Não sei se você compra passagem aérea, mas você já deve ter percebido que o mesmo trecho que você viaja, ele sofre variações de preço. Eu mesmo moro em Maringá e vou para São Paulo quase de 15 em 15 dias ali, para ficar alguns dias trabalhando por lá. E se eu for comprar passagem em cima da hora, fica em torno de R$2.000. Esse dia eu paguei R$2.700, porque era noite de sexta e eu precisava voar no sábado de manhã. Agora, se eu compro isso com alguns meses de antecedência, mais de 30 dias, vamos lá, às vezes não precisa ser nem 2 meses, eu consigo comprar o mesmo trecho por R$400, R$500. Às vezes eu compro ida e volta por R$700. Então, isso sempre depende, claro, da ocupação da aeronave no momento que você está fazendo a compra, que é a lei da oferta e da demanda, e também do prazo, no caso das aéreas, no caso prazo de antecipação que você compra. No frete marítimo é a mesma coisa. Sofre o preço mais alto ou mais baixo de acordo com a ocupação. A gente chama isso de espaço, de acordo com a disponibilidade de espaço, que são ali tudo aquilo que cabe em um navio nas rotas que vêm da China para o Brasil. No caso só para ser íntegro aqui, 100% intencional com os fatores, os fatos, no caso do marítimo, não tem a diferença de você comprar o frete muito tempo antes para economizar, como eu disse que acontece nas aéreas, tá? Nas linhas aéreas com passagem. Mas, sim, essa questão de oferta e demanda. Bom, quando nós entramos lá em 2020, os fretes estavam nessa faixa aí de $2.000. Eu não lembro bem e, para falar a verdade, eu não vim aqui consultar exatamente quanto estava o frete. Mas ficava nessa faixa, $2.000, $2.500, às vezes mais, às vezes menos. E durante o período da pandemia, o que aconteceu foi que os fretes subiram demais. Aconteceu a chamada crise dos containers. E acredite ou não, os fretes que eram $2.000 antes chegaram a $12.000. Eu mesmo paguei $12.000 em frete mais de uma vez, e tem casos aí de pessoas que me disseram que pagaram $14.000. Fora que a gente está falando o preço em dólar, e quando entrou a pandemia o dólar estava, sei lá, R$4 e pouco, e na pandemia chegou quase a 6. Então, em termos práticos, o que você pagava no início de 2020 e durante todo 2019 praticamente, em torno aí de R$9.000 no frete, chegou a bater R$80.000, R$90.000 de frete lá em 2021, 2022. Ficou realmente uma coisa de louco, um absurdo. Os preços subiram demais e o importador daquela fase, ele até continua importando, mas repassou os custos para os clientes e fica mais difícil vender produto mais caro, né? Bem, a boa notícia, e esse é um vídeo sobre boa notícia, é que agora nós estamos, nessa semana que eu estou publicando para vocês, o frete internacional para um container completo está $1.500. A maioria deles, $1.500, $1.600, $1.700
dólares em diversas companhias, em diversos armadores. Então, peguei meu celular aqui para fazer a conta. Se a gente for colocar 1.500 dólares vezes o dólar de hoje, vou pôr, sei lá, 5,8, mais ou menos, né? Nós estamos com R$8.700 para trazer um container inteiro da China para o Brasil. Você não paga só o frete para trazer esse container. Você deve adicionar aí mais ou menos uns R$8.000 de despesa no porto. Para a questão de armazenagem, para a questão de várias taxas que tem ali no porto, desembaraço aduaneiro também, utilização do Siscomex. Enfim, existem várias taxas que você paga para movimentar esse container desde que ele sai do navio até que ele saia do porto ou do recinto alfandegado ali. Então, trocando em miúdos, hoje você vai gastar em torno aí de 15 a 20 mil reais para fazer a importação de um container completo. E quanto cabe dentro desse container? 22 toneladas de carga ou 67 metros cúbicos de carga. 67 metros cúbicos é bastante coisa, mais de 1.000 caixas. 1.000 caixas mais ou menos começa aqui, ó. Se você pegar essa caixa padrão que eu uso aqui nos meus vídeos, mais ou menos 1.000 caixas dessa, é bastante coisa. É um caminhão de carga aí, um caminhão baú mais ou menos de mercadoria para você trazer esse, no caso 67 cúbicos é o container grande. E não tem diferença, sabe? A diferença é muito pouca. 50 dólares, 100 dólares do container pequeno para o container grande. Então, claro que quanto maior o seu volume de compra, esse custo aí de 15, 20 mil reais tende a diminuir, porque o custo é total, absoluto, mas ele tende a diminuir proporcionalmente no custo unitário. Por exemplo, você está trazendo, vamos lá, 20 mil reais em 1.000 caixas, então todo esse custo de frete e liberação no porto, de 20 mil reais para 1.000 caixas, vai dar quanto? 20 reais por caixa. Agora, se você está trazendo um container pequeno, que cabe metade desse valor, o de 20 peças, você vai trazer 28 metros cúbicos, menos da metade. Você vai pagar os mesmos 20 mil reais para mais ou menos 500 caixas. Então o custo de frete e despesa por caixa sai em torno de 40 reais. Fora o imposto e fora o custo da mercadoria, tá? Só estou dividindo o custo dessa logística da China para o Brasil para dividir pelo tanto de mercadoria que tem lá dentro. Agora pensa, se fosse 2 anos e meio atrás, esse mesmo custo de 20 mil seria 90 mil reais, dividido pelas mesmas 1.000 caixas, ou seja, o que hoje é 20 reais por caixa aí, você pagaria antes 90 reais por caixa, muito mais caro. Então isso mostra que essa é uma excelente oportunidade para quem está querendo começar ou escalar suas importações de produtos volumosos, tá? Produtos volumosos segue aí uma boa oportunidade agora, a melhor dos últimos 5 anos para você começar ou escalar. Agora, como eu disse no começo do vídeo, esses preços mudam, então esse vídeo fica datado aí, mais ou menos na época que eu estou lançando ele, porque os fretes tendem a ser mais baratos no primeiro semestre do ano do que o segundo semestre, por conta da lei da oferta e da demanda. A movimentação de cargas no segundo semestre ela é bem maior, o número de navios são o mesmo, o número de containers de fato é o mesmo. Então, quem compra no começo do ano, se der time, se tiver o capital, os fretes tendem a ser mais baratos, beleza? Então bora lá, se você quiser fazer a sua importação, nós podemos te ajudar. Nós temos armazém na China, temos a parte de despacho aduaneiro, agenciamento de carga, tudo embutido. Você fala com a gente resolve tudo. Tanto em container compartilhado, que é aí aquilo que a gente mais divulga, a gente é muito famoso por isso, mas também, lógico, por containers completos, que é essa oportunidade que eu tô te falando aqui. Entre em contato aí com o nosso time de atendimento, fala sobre a sua necessidade, que a gente vai conversar sobre essas oportunidades. Tudo que você precisa saber agora para dar o próximo passo está aqui no link da descrição deste vídeo. Sua ideia de importação pode ser viável e nós podemos te ajudar. Lembre-se sempre, quem importa direto da China lucra o dobro da concorrência e sai da guerra de preços. Vamos que vamos e bora importar!